Existe um erro silencioso que pode estar definindo exatamente como as pessoas te enxergam. E o mais perigoso é que você provavelmente repete esse comportamento todos os dias, sem perceber. Ele aparece quando você tenta evitar conflitos, quando aceita situações que te incomodam, quando escolhe o silêncio, achando que está sendo racional. Mas na prática está apenas ensinando os outros a não te levarem a sério. E é nesse ponto que tudo começa a mudar. As pessoas passam a te interromper, ignorar suas opiniões, ultrapassar seus limites, não porque são más, mas porque o seu comportamento está comunicando algo muito claro, mesmo sem palavras. Se você já sentiu que não é respeitado como deveria, que suas atitudes não têm o peso que deveriam ter, ou que sempre acaba cedendo mais do que gostaria em relações pessoais e sociais. Então, esse vídeo é para você. Hoje, você vai entender qual é esse erro que te faz parecer fraco, por que ele acontece do ponto de vista psicológico e, principalmente, como corrigir isso de forma prática e definitiva, sem precisar se tornar alguém agressivo ou forçado. Porque força, ao contrário do que muitos pensam, não está no confronto, está na forma como você se posiciona antes mesmo dele acontecer. Tem uma cena que se repete na vida de muita gente, e talvez você nem tenha percebido que faz parte dela. Alguém fala algo que te incomoda menos, pode ser uma piada meio atravessada, uma interrupção no meio da sua fala, ou até uma decisão que te afeta diretamente. E você sente, na hora, aquela sensação rápida, quase como isso não foi legal. Só que segundos depois, você engole, dá um sorriso leve, muda de assunto, deixa passar. E segue o dia como se nada tivesse acontecido. Parece pequeno, né? Só que não é, porque isso não acontece uma vez, nem duas. Isso vira um padrão. E quanto mais você repete esse comportamento, mais você ensina, sem dizer uma única palavra, que aquele tipo de atitude com você é aceitável. E aqui está o ponto que pouca gente percebe. Você não está só evitando o conflito, você está aos poucos abrindo mão da sua própria presença. É como se em cada situação dessas, você diminuísse um pouco o volume de quem você é. No começo, quase imperceptível. Depois, começa a pesar. Você sai de uma conversa pensando, devia ter falado algo. Revive a situação na cabeça horas depois. Cria respostas perfeitas que nunca foram ditas. E isso vai acumulando, não só como frustração, mas como uma sensação estranha de estar sendo apagado dentro das próprias relações. E o mais curioso é que do lado de fora, tudo parece normal. As pessoas continuam conversando com você, te chamando, convivendo, mas algo mudou na forma como elas te tratam, menos cuidado, menos atenção, menos consideração. Existe um mecanismo psicológico por trás disso que é quase automático. Quando alguém não reage aos pequenos desrespeitos, o cérebro de quem está do outro lado entende aquilo como ausência de limite. Não é algo consciente, ninguém pensa, vou desrespeitar essa pessoa, mas o comportamento vai sendo ajustado, um comentário mais invasivo aqui, uma atitude mais desconsiderada ali. E quando você percebe, já virou aquele tipo de relação onde você precisa se esforçar muito mais para ser ouvido. E o mais perigoso, você começa a duvidar de si mesmo. Começa a se perguntar se está exagerando, se aquilo realmente foi desrespeito, se vale a pena falar alguma coisa. E nesse momento, o ciclo se fecha. Só que tem um detalhe que muda tudo, porque isso nunca foi sobre ser tranquilo ou de boa. Tem algo mais profundo acontecendo aí, algo que vai muito além de evitar um clima ruim. E quando você enxerga isso com clareza, começa a perceber que talvez o problema não esteja nas situações que você evita, mas no que está te fazendo evitar todas elas. Tem um momento bem específico onde tudo começa a dar errado, e ele é quase invisível. É quando você percebe que poderia discordar, mas escolhe concordar só para evitar um clima estranho. Pode ser numa conversa entre amigos, no trabalho ou até dentro de casa. Alguém fala algo que você claramente não concorda, mas ao invés de sustentar sua opinião, você suaviza. Faz sentido. Talvez seja isso mesmo.
mesmo sabendo que não é bem assim. Na hora parece uma escolha inteligente, quase estratégica. Você mantém o ambiente leve, evita tensão, não cria atrito. Só que o preço disso começa a aparecer depois, e não é pequeno, porque toda vez que você se adapta demais para caber no que os outros esperam, você vai deixando pistas pequenas, mas consistentes. É como se você estivesse dizendo, sem perceber, minha posição pode ser ajustada. Depende de quem está na frente. E isso muda completamente o jogo. As pessoas começam a te ler como alguém flexível demais. Alguém que não sustenta que pensa até o fim. E aqui entra um detalhe que incomoda. Não é que você não tenha opinião. É que você não sustenta ela quando precisa. E isso pesa porque no fundo todo mundo respeita quem consegue manter uma linha, mesmo quando não é conveniente. E talvez você já tenha sentido isso acontecendo. Aquele momento em que você fala algo e ninguém dá muita atenção, ou quando você tenta se posicionar, mas parece que já não tem tanto peso quanto deveria. Não é coincidência, é construção, e ela vem de um padrão que se repete em silêncio. Você prioriza ser aceito no curto prazo e paga com perda de valor no longo prazo. E quanto mais isso se repete, mais difícil fica sair desse papel, porque as pessoas se acostumam com a sua versão adaptável. E quando você tenta mudar, parece estranho, como se você estivesse sendo outra pessoa. Agora, o ponto mais profundo disso tudo não é só comportamento, é o que está por trás dele, porque ninguém começa a se adaptar desse jeito do nada. Existe um medo ali bem específico que guia essas decisões sem você perceber. Um medo de rejeição, de ser mal interpretado, de perder espaço. E é exatamente isso que mantém o ciclo rodando. Só que tem um detalhe que muda completamente a forma de enxergar isso. Porque esse medo não só influencia o que você fala, ele define até onde você vai quando precisa se manter firme. Tem uma ideia que muita gente comprou sem perceber, a de que evitar conflito é sinal de inteligência emocional. E no começo, até parece você ignora uma situação desconfortável. Deixa pra lá um comentário atravessado. Evita aquela conversa que sabe que pode dar ruim e tudo continua em paz. Só que essa paz é meio enganosa, porque por fora tá tudo calmo, mas por dentro alguma coisa começa a incomodar. Não é na hora, é depois, quando você deita, quando relembra o dia, quando percebe que ficou com algo entalado. E o pior é que isso vai se acumulando, como se cada silêncio seu fosse uma pequena dívida emocional que você vai deixando para pagar depois. Agora pensa em quantas vezes você já percebeu que deveria ter falado algo, mas não falou. No trabalho, quando alguém jogou uma responsabilidade em você sem nem perguntar. Em casa, quando ultrapassaram um limite que você nunca deixou claro. Em uma amizade, quando você sentiu que estava sendo deixado de lado, mas preferiu não pesar o clima. Esses momentos parecem isolados, mas não são. Eles formam um padrão, e esse padrão cria uma versão sua que começa a ser vista como alguém que tolera mais do que deveria. E não é que as pessoas estejam contra você, elas só estão reagindo ao espaço que você mesmo deixou aberto. Existe um ponto aqui que vira a chave. Conflito não é o problema. A falta de limite é, porque quando você evita qualquer tipo de confronto, você não está protegendo a relação, você está enfraquecendo a sua posição dentro dela. Relações saudáveis não são aquelas sem atrito, são aquelas onde existe clareza, onde o outro sabe até onde pode ir. E isso não vem de discursos longos ou confrontos explosivos, vem de pequenos posicionamentos no momento certo. Isso não faz sentido para mim, prefiro fazer de outro jeito. Não concordo com isso. Simples, direto, sem ataque, mas firme. E aqui entra algo que quase ninguém fala. O desconforto que você evita hoje é o mesmo que define o respeito que você vai ter amanhã. Toda vez que você foge desse momento, você reforça um padrão que vai se repetir. E quanto mais você adia, mais difícil parece quebrar isso depois. Porque não é só sobre falar, é sobre sustentar
é sobre aguentar aquele segundo de silêncio, aquela reação do outro, aquele clima meio estranho, sem voltar atrás, e é exatamente aí que a maioria trava. Não por falta de capacidade, mas por não estar acostumado a lidar com essa sensação. Só que tem um detalhe que muda tudo quando você percebe, porque esse desconforto que você evita não é um sinal de que algo está errado, é um sinal de que você está finalmente saindo de um padrão que te manteve pequeno por muito tempo. No fim das contas, o erro que te faz parecer fraco nunca foi falta de capacidade, inteligência ou valor. Foi o hábito silencioso de se colocar sempre um passo atrás, de engolir o que precisava ser dito, de ajustar quem você é para caber no conforto dos outros, de evitar momentos desconfortáveis que, na verdade, eram exatamente os que iam te fortalecer. E o mais duro de aceitar é isso. Ninguém precisou te diminuir. Você foi se diminuindo aos poucos, em pequenas decisões que pareciam inofensivas. Só que agora você enxerga, e quando você enxerga, não dá mais para fingir que não sabe, porque força não é sobre falar alto, nem sobre impor medo, é sobre não se abandonar, é sobre sustentar o que você pensa, mesmo quando dá aquele frio na barriga. É sobre não recuar, só para manter uma falsa paz. É sobre entender que respeito não se pede, se constrói, principalmente nos momentos em que seria mais fácil ficar em silêncio. E a partir daqui, cada situação vai te dar uma escolha simples, mas decisiva. Continuar sendo quem evita, ou começar, aos poucos, a se posicionar. E é nessa escolha, repetida todos os dias, que a forma como o mundo te enxerga começa a mudar. Antes de sair, deixa eu te fazer uma pergunta rápida. Isso que você ouviu hoje, em qual momento da sua vida você percebe que mais acontece? Comenta aqui embaixo, porque isso ajuda não só você a enxergar melhor o padrão, mas também direciona os próximos vídeos exatamente nas dores reais que você vive. E se esse conteúdo fez sentido para você, já deixa o like e se inscreve no canal, porque esse tipo de vídeo não aparece por acaso. Ele aparece quando você começa a buscar mudança de verdade. Agora, se você quer ir mais fundo nisso, não para por aqui. Assiste o vídeo da série Por que Ninguém Te Respeita e Você Nem Percebe, porque lá eu mostro os sinais que passam completamente despercebidos no dia a dia e que podem estar acontecendo com você agora. E logo depois, vai direto pro como ser respeitado sem precisar agradar ninguém. Porque entender o problema sem saber se posicionar não resolve nada menos. E é aí que a maioria trava. E fica atento, porque no próximo vídeo eu vou te mostrar algo que quase ninguém percebe sobre comportamento social e que muda completamente a forma como as pessoas te tratam sem você precisar falar quase nada. Ele já tá saindo e quando sair, você não vai querer perder.